Bom dia, meus irmãos, minhas irmãs. Que Jesus continue nos abençoando, continue nos amparando, nos assistindo, hoje, agora e sempre. Meus irmãos, quero pedir junto com vocês, antes da gente iniciar, antes da gente fazer qualquer coisa, pedir, Senhor, que o Senhor ampare todas as pessoas que estejam em necessidade maior do que a nossa nesse momento. São as vítimas, né, dos acidentes da natureza, que é as chuvas, as enchentes, terremotos. Onde tiver, Senhor, qualquer vítima desses acontecimentos, Senhor, que o Senhor ampare todas essas pessoas, ampare todas essas famílias, ampare também, principalmente, aqueles que acabaram desencarnando com esses acidentes de chuvas, de água. Ó Pai, o Senhor sabe o que faz, nós confiamos no seu justo entendimento. E por isso te rogamos, Pai, assista esses irmãos que aqui foram, que desencarnaram. Ampare as famílias dos que ficaram. Dê-lhes amparo no coração, socorro diretamente no coração, no sentimento nesses momentos, Senhor. De tristeza, de perda física, material. Te rogamos, Senhor, a sua assistência, seu amparo, que possa vir do alto e trazer, Senhor, os benefícios para essas pessoas, da paciência, da coragem, do ânimo, e ativar todos aqueles, Senhor, que possam ajudar nesse momento, com todo amor, com todo carinho, que estamos ajudando os irmãos, que talvez hoje não estamos nesse lugar, mas amanhã possamos estar. Então, Senhor, é com esse pensamento, é com esse entendimento de justo amparo, Senhor, é que te pedimos, porque sabemos que as dificuldades não vêm sozinha, vem também o amparo e a proteção do Senhor Pai, que é o nosso Pai amantíssimo e bondoso. É assim, Senhor, te entrego os meus irmãos sob os cuidados de Jesus nesse momento, que Ele possa cobrir todos com um manto de luz, de paz e de amor, Senhor. Que assim seja. Pois é, meus irmãos, quisemos fazer essa oração em favor de todas as pessoas, todas as vítimas, né, que estejam necessitados nesse momento de amparo, de socorro, que os céus possam ajudar, auxiliando e amparando, e também chamando a todos aqueles que possam fazer alguma coisa para poder ajudar. Ó Pai de muitíssima bondade, de justo, nós sabemos da sua opinião quanto a qualquer coisa que possa ter acontecido, e que não cai uma folha do céu sem que o Senhor não saiba. Mas eu sei que o Senhor também, eu sei como todos os meus irmãos, o Senhor sabe, que também o Senhor envia cuidados, amparos e também andamento para auxiliar essas pessoas. Por isso nós os entregamos sobre sua bondade, sua luz, Senhor. Que assim seja, Pai. Então, meus irmãos, vamos lá para o capítulo de hoje, né? Que é o capítulo 24, não ponha a candeia debaixo do alqueire. Candeia sobre o alqueire. Por que fala Jesus por parábolas? Ninguém acende uma candeia para pô-la debaixo do alqueire. Ponha-na, ao contrário, sobre o candeeiro,
a fim de que ilumine a todos os que estão na casa. São Mateus, capítulo 5, versículo 15. Ninguém há que, depois de ter acendido uma candeia, a cubra com um vaso ou ponha debaixo da cama, põe-na sobre o candeeiro, a fim de que a quem entre vejam a luz, pois nada há secreto que não haja de ser descoberto, e nem nada oculto que não haja de ser conhecido e de aparecer publicamente. São Lucas, capítulo 8, versículo 16 e 17. Aproximando-se, disseram-lhe os discípulos: por que falas por parábolas? Respondendo-lhe Jesus, porque a vós outros foi dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles desculpa, meus irmãos, mas a eles não lhe foi dado. Aqui está entre parênteses, né, para a gente olhar aqui no rodapé, o número 1. Aqui fala que no original francês falta o versículo 12, que está Repomos, a editora da FEB, 1948. Porque aqueles que já têm, mais lhes dará e lhe ficará na abundância. Aquele, entretanto, que não tem, mesmo que tem, se lhe tirará, falando-lhes por parábolas, porque vendo não o veem, ouvindo não escuta, não compreendem, e nem a que se cumprirá, não veem e ouvindo não escuta e não compreende. E neles se cumprirá a profecias de Isaías, que diz: ouvireis com os vossos ouvidos, não escutareis. Olhei com vossos olhos, não vereis. Porque o coração deste povo se tornou pesado. Seus ouvidos se tornaram surdos e fecharam os olhos para que os seus olhos não vejam. E se ouvidos não ouçam, para que seu coração não compreendam, e para não tende se convertido, não os cure. São Mateus, capítulo 13, versículo 10 e 15. Meus irmãos, é de causar admiração que Jesus tenha dito isso, que a luz não deve ser colocada debaixo do alqueire, quando ele próprio constantemente oculta o sentido de sua palavra sobre o véu da alegoria, que nem todos podem compreender. Ele explica dizendo a seus apóstolos: falo-lhes por parábolas porque não estão em condições de compreender certas coisas. Eles veem, olham, ouvem, mas não entendem. Fora inútil, pois, tudo dizer-lhe por enquanto. Digo, porém, vós, porque dado vos compreendeis esses mistérios, procedia, portanto, com o povo como se faz com crianças, cujas ideias ainda não se desenvolveram. Então, meus irmãos, esse é um pedaço, né, do Evangelho também, que a gente leu, né? Que Jesus abençoe e ampare, continue nos amparando sempre, né? Então, meus irmãos, como assim ninguém põe a candeia debaixo do alqueire? Põe ao contrário ao candeeiro. Não sei se meus irmãos sabem, mas candeeiro era antigamente, eu não sei se vocês já viram em filmes antigos, principalmente filmes de ação, né, que sempre tem aqueles lugares onde eles vão buscar coisas assim debaixo de alguma caverna, alguma coisa assim. Sempre tem alguma coisa assim no sentido assim, alguma coisa assim para clarear, ou é uma tocha humana, né? Uma tocha humana, não, me perdoe. É isso que eu quis dizer. Uma tocha que o humano leva, né? Carrega daqueles antigos, né?
e coloca sobre uns pontos, né, que tem ali. Ou então, depois, um pouco mais tarde, quando já tinha os candeeiros, né, eles colocavam sobre, tipo essas tomadinhas nossas que a gente põe hoje, mas é apenas um suporte ali, onde acende, onde clareia tudo, né? Nós vamos pôr a luz ali, clareia tudo onde nós estamos. Aí no sentido de estar clareando a caverna para eles buscarem aquilo que eles foram buscar. Então, isso é um candeeiro. Se os meus irmãos têm a melhor resposta, né? Por favor, fale nos nossos comentários, nos ajude, por favor. Porque muitas vezes tem coisas assim que que eu não entendo muito bem. Não aprendi também essas coisas, né? Mas eu sei que candeeiro só pode ser um lugar onde se coloca, né? Um candeeiro mesmo, né? Um lugar de pôr luz, vela, um trem assim, né? Então, é uma coisa assim, nesse sentido. Então, meus irmãos, olha, Jesus fala: ninguém que acenda ninguém, depois de ter acendido uma candeia, não a cubra com o seu vaso e ponha debaixo da cama. Vamos trazer claramente aqui para nós, meus irmãos, é o seguinte. Jesus falava aos discípulos porque os discípulos, eles estavam com a mediunidade pronta e tinha como compreender aquilo que ele estava falando, porque através da mediunidade nós começamos a crescer e a evoluir. Por isso que temos mediunidade. A mediunidade que há em nós não é só nos espíritas. A mediunidade que nós temos, ela é total, é humana. Ela é humana. Todos temos, todos a nascemos com essa mediunidade. E essa mediunidade, à medida que nós vamos procurar descobrir o que significa, e que a gente chega na casa espírita, que as pessoas que estão lá para nos ajudar começam a nos explicar, começa a nos dar entendimento daquilo que nós vamos buscar. Ele vai falar que aquilo é uma mediunidade, que sua mediunidade vai sendo assim, desenvolvendo, mas não assim como a gente pensa que é, porque tem gente que acha que desenvolver mediunidade é ir só lá no centro e pronto, está desenvolvendo. Não é isso. Desenvolver a própria mediunidade, se ajudar, é começar a trabalhar no sentido de descobrir, porque a sua mediunidade vai te ativar o seu lado espiritual, vai ativar proteção para você, seu anjo guardião, seu guia protetor, o seu guia instrutor, todos esses espíritos que estão ligados a nós vão estar ali de prontidão para te ajudar, mas no momento em que você se dispuser, ir à casa espírita, porque não tem outra maneira de te ajudar falando isso. E somente foi dado a entender aqueles que já querem estudar, meus irmãos. Aqueles que já querem estudar, porque, mediunidade não é só para ser exercida, ela precisa ser trabalhada, estudada, e aí tem as instruções disso tudo, né? Trabalhar nossa mediunidade significa trabalhar com ela, mas trabalhar com ela significa servir o caminho do bem, né? Buscar uma tarefa dentro da casa que você possa estar sendo direcionada e, ao mesmo tempo, receber do alto e instruções daquelas pessoas que estão ali para te auxiliar. Do alto, nós dissemos que é o anjo guardião, os guias protetores, o guia instrutor que vai trabalhar diretamente com você.
Então, quando nós falamos em desenvolvimento, nós queremos dizer que vai haver um crescimento, uma evolução. Ela não vai ficar naquilo ali que você é, porque muitas vezes, meus irmãos, a mediunidade, ela parece como se fosse a pessoa começa a ver as coisas, ou se não veem, ela sente as coisas, a presença, né? Sente muito medo e não sabe do que ela está com medo, porque não tem nada ali. Então, começa sendo assim. Então, isso começa a ser um chamado, né? Para que a gente possa desenvolver a nossa mediunidade. Muitas vezes as pessoas começam, algumas possam até incorporar, cair no meio da rua, né, incorporada, depois não sabe o que aconteceu, aí mãe, pai fica correndo, vai procurar médico, o médico fala, seu filho não tem nada. Desculpa, eu tô gripada, meus irmãos. Aí vai perguntar, vai falar, seu filho, sua filha não tem nada. O médico, se caso for espírita, ele vai te ajudar, ele vai te instruir para ver o que possa fazer do lado de fora, numa casa espírita, por exemplo, levar o seu filho lá para poder começar um tratamento espiritual e também, depois que ele tiver feito o tratamento, se ele quiser continuar a tarefa, né? Continuar a descobrir, a buscar esse chamado, responder a esse chamado de Deus, né? Que é para todo mundo, não é só para 1, 2, 3, é para todos. Mas começa de um em um, igual pipoca, meus irmãos. O milho da pipoca não rebenta tudo de uma vez só, vai rebentando um por um, né? 2 por 1, 3 por 3, e vai, assim vai. E assim é a mediunidade, ela vai pipocando para tudo quanto é lado, porque Deus está nos chamando. Por isso que ele fala, não ponhas a candeia debaixo do alqueire. Quer dizer, acenda a luz a essas pessoas, para que elas possam também procurar a luz e se ajudar. Entenderam? Isso é que é não colocar a candeia sobre o alqueire, né? Não esconder o alqueire, não esconder a candeia, porque a candeia é luz, né? É luz, ela clareia. Então, a doutrina espírita, o trabalho que ela faz, meus irmãos, para aqueles que estão sendo chamados, é para que ele vá à casa espírita e lá seja instruído através de estudos, né? Através isso, desculpa-me, primeiro tratamento, né? Depois que ele fizer o tratamento, se ele ainda continuar querendo receber esse chamado e responder a esse chamado, aí nós os instruímos para que possam participar dos nossos estudos, porque os estudos, meus irmãos espíritas, né, ou qualquer um que seja um estudo religioso, ele vem trazer luz para nós. Ele vem responder as perguntas que estão dentro do nosso íntimo e que ninguém é capaz de responder. Porque todos perguntam, a gente pergunta, ninguém sabe exatamente, não responde aquilo que nos deixa satisfeito com a resposta. Então, essa resposta nós precisamos buscar sobre a candeia de luz de Jesus Cristo. Porque Jesus é o nosso mestre divino, é ele que vai nos encaminhar através dos estudos, através das tarefas, porque onde tiver uma tarefa, meus irmãos, em favor de outros irmãos que estejam necessitados, vocês podem ter certeza que Jesus está ali. Jesus não está ali parado em centro, em casa espírita, em casa evangélica, ele não está ali parado não, meus irmãos. Jesus trabalha e trabalha muito, porque nosso Pai trabalha todos os dias, desde aquela época, e continua criando, ainda vai continuar criando muito mais, pelo futuro afora.
Então, meus irmãos, Jesus não tem descanso, Jesus trabalha todo o tempo. Onde vê um irmão necessitado, precisado, lá está Jesus. Então, se nós vamos procurar Jesus, vamos procurar o Jesus, o nosso Jesus Cristo, o nosso mestre, nas tarefas que dê acesso aos irmãos mais necessitados. É lá que nós vamos encontrar Jesus. E Jesus vai estar lá e vai nos receber e vai nos instruir. Aí, quanto mais tarefa nós fizermos, nós mais vamos desenvolver essa mediunidade que há dentro de nós. E outra coisa, a necessidade de entendimento, de compreensão, Jesus vai buscando te ensinar, porque Ele é o mestre. Ele vai te ensinando através de estudos, né? Estudos que vai fazer com que você se esclareça e se satisfaça com a resposta, porque Jesus é aquele lá que está no leme do nosso barco. É Ele que vai nos ensinar. Agora, meus irmãos, se nós convidamos para a casa espírita, porque aqui ele fala, ó, que não é a todos dado a saber, né? Porque veem, eles não veem. Ouvindo, eles não ouvem. Por que Jesus fala isso? Porque ele faz o chamado para aquelas pessoas que têm que tá sentindo esses desconforto, né? Porque isso é natural de todo ser humano, que todo mundo tem mediunidade, querendo nós, querendo não querendo, ela possa ser trabalhada dentro da nossa fé ou não, ela vai aparecer algum dia. E muitas vezes quando ela aparece ou quando criança, né, antes dos 7 anos, aí precisa ir na igreja, no centro, né, não sei onde é a sua fé, para que o tarefeiro da sua casa, lá o presidente, o bispo, não sei, que o nosso é presidente, possa encaminhar alguém para te auxiliar, alguém do grupo, né? Porque temos estudos a semana toda, temos passe a semana toda, acho que só um dia que não, porque quando se trabalha na mediunidade, em desenvolvimento, não é fechado, não é para todos, é só para os trabalhadores mesmo, para aqueles que trabalham na casa, né? Desenvolver, ou se vai continuar em corporação ou não, e quase sempre, meus irmãos, trabalhando lá dentro da casa, dentro da sua fé, procurando se tratar direitinho, ela vai olha só, ela ou vai continuar sendo aquilo, mas mais desenvolvido, né, para que você possa lidar com isso, com equilíbrio dentro das suas tarefas, para você poder auxiliar teu próximo, ou ela vai parar e vai se mostrar outras, porque, olha, vocês lembram que Jesus dá 5 talentos para cada um? Todos nós temos, né, mediunidade, e muitas vezes podemos trabalhar muitas, né, mas ficar só com uma, trabalhar só com uma, estudar todas e desenvolver só uma, né. Nós temos incorporação de psicofonia, né, que é a de incorporação, a de psicografia, que é a escrita. Nós temos os irmãos que comentam, né, Evangelho, que esclarece os espíritos inferiores, né, e comenta, né, e pode ajudar esses irmãos em esclarecê-los também, porque na verdade a mediunidade, meus irmãos, não é para os outros, não é para nós entendermos, é para nós estudarmos, né? Então, olha como Deus é bom e como Deus é maravilhoso nas suas luzes, nos seus entendimentos, para que a gente possa entender, nos seus esclarecimentos, para que a gente possa entender. Então, meus irmãos, esses irmãos que são chamados, olha, prestem atenção no que nós estamos explicando. Os irmãos que são chamados
e que não querem ouvir esse chamado, que fecham os ouvidos para ouvir, para não ouvir, desculpe-me. Esses irmãos, eles vão continuar cegos, surdos e até mudos para as coisas de Deus, para as coisas de Jesus, para as coisas do mundo espiritual. Porque quando Jesus falava aos discípulos, né, que eram naquele momento 12 que foram escolhidos, parece que tinha mais, muito mais, né? Mas 12 foi para trabalhar diretamente aqui na terra, depois que ele se fosse, trabalhariam com ele, seriam instruídos por ele naquele momento, né, naquele tempo que eles ficariam ali, e depois quando Jesus ressuscitasse e subisse de novo, eles ficariam na terra, né, para espalharem esses ensinamentos, ajudar aos que viessem, sendo chamado para continuar ajudando a população, a humanidade, entendeu? Então, quando nós temos esse esclarecimento, não tem como nós escondermos debaixo de uma cama, ou de um vaso, ou de uma caixa, ou seja, lá onde que for, não dá para esconder isso, não tem como. A luz, ela vem, ela é tão forte dentro de nós, que ela nos causa desconforto, porque somos espíritos inferiores, né? E essas luzes que vêm para nos auxiliar, meus caros irmãos, para nós crescermos como espírito, nos evoluir como espírito, né? Então, o que Jesus veio mostrar para nós? Veio nos mostrar o caminho dos céus, o caminho onde está Deus, né? Então, Jesus veio nos mostrar esse caminho. E através desse caminho veio nos instruir como que é que ele poderia falar com todos assim diretamente. Nem todos estão prontos para ouvir. E Deus já enviou os discípulos já com a mediunidade mais trabalhada, mais equilibrada, a fim de que já mandou eles virem com essa mediunidade, já mandaram não, né? Já enviaram, né, eles com essa mediunidade, para que Jesus já estivesse no ponto onde Jesus poderia trabalhar enquanto estivesse ali instruindo eles. Ou seja, Jesus estava tratando aqueles homens. Vocês lembram que Pedro era o mais nervoso, mais bravo, mais, né, tudo, né? Não esperava nada, era o mais afoito, porque era um cara assim que não estudava e que ficava trabalhando só ali na pesca, né, de peixe, vivia só daquilo, era de casa para o trabalho, do trabalho para casa, mas como ele era uma pessoa decidida, ele foi chamado por Jesus como sendo cabeça, aquele que liderava todo mundo, né? Então, Simão Pedro seria Pedro mais tarde, né? E aí, por aí, lá vai, meus irmãos, 12, né? Nós falamos só de um, só para dar o exemplo. Mas tem mais os 11, são 12, né? Então, eles estavam prontos para que Jesus pudesse, naquele momento, trabalhar a mediunidade deles e, ao mesmo tempo, trabalhar assim, tratar. Nossa, tá calorão demais, meus irmãos. Nossa, Deus, eu não aguento, eu tenho que fazer coque. Eu só soltei para ficar diferente, pra gente não ficar assim, né, todo dia do mesmo jeito, e também para ter um motivo para vocês falar, nossa, ela tá com a cara melhorzinha hoje, né? Assim, melhor no sentido de ficar mais atraente para vocês poderem assistir e gostar, né, do vídeo. Porque não é só falar, né? Preciso falar, preciso. Por isso que às vezes eu comento sobre os cachorrinhos daqui de casa. Eu comento sobre. Uma hora eu vou fazer um vídeo diferente para que vocês possam ver tudo. Mas, olha, meus irmãos, então é isso. Como ele falava. Vocês lembram quando ele foi
assim, requisitado por um doutor da lei, né? Não se lembra, não sei se vocês lembram, Nicodemos, né? Que ele fala para ele, ó, falou nos cachorros, eles se manifestaram. Quando ele fala para ele como poderia ele, um doutor da lei, não saber essas coisas, né? E ele pega e fala para ele assim que as coisas do céu, né? Eu sei que ele fala para ele que como ele poderia falar das coisas do céu a ele se ele não compreendia nem mesmo as coisas da terra. Nós não sabemos tudo, né? Isso que ele quis dizer para ele. Então é isso, meus caros irmãos. O que Deus quer dizer para nós, Ele quer nos mostrar o caminho espiritual, o caminho aonde nós vamos chegar até Ele. E aqui fisicamente não temos como, mesmo que a gente possa trabalhar, estudar, se formar universitariamente, depois fazer doutorado, depois fazer mestrado, ou primeiro, não sei como é que funciona assim, mas mesmo que a gente fosse essas pessoas, se nós não tivermos os conhecimentos do céu, não tivermos aberto a porta onde está fechado a candeia e clareando tudo e todas as coisas, eles não vão saber, eles vão estar como Nicodemos, porque ele vai saber as coisas do mundo, mas as coisas de Deus, do céu, meus irmãos, é essa candeia que ele chama nos atenção, para que a gente possa ir buscar essas luzes da andamento nessa vontade que tem dentro de você de buscar entender coisas ocultas que você não consegue, que tá aí na sua cabeça um monte de perguntas e você não consegue respondê-las, né? Então é isso. Aí ele fala, aproximando-se aos discípulos, porque ele fala por parábola? Porque nem a todos é dito, né, é liberado os ensinamentos, né, a conhecer os mistérios do reino dos céus. E os mistérios dos reinos dos céus só vai ser respondido com o desenvolvimento da nossa mediunidade. E esse desenvolvimento, meus irmãos, ele não tem fim. Esse desenvolvimento, ele começa no chamado e vai terminar quando você voltar para o mundo espiritual. Cada vez se desenvolvendo mais e melhor. E são muitas as coisas que nós precisamos descobrir com respeito, com amor, né? E nós vamos chegando devagarzinho, entendendo, abrindo nessa porta, essa candeia de luz, de claridade, de entendimento, para que a gente possa, mas isso não é só para podermos saber, porque à medida que nós vamos desempenhando a necessidade de trabalhar, de ajudar nas tarefas programada por Jesus, onde ele está, é muito grande. E o chamado para estar perto dele é cada vez maior. E aí a gente vai, meus irmãos, tranquilamente. É por isso que tem gente que de dia trabalha a semana toda, estuda a semana toda e trabalha. E no domingo cuida dos seus filhos ali, mas vai fazer uma tarefa. Aonde você vai? Ah, eu vou ali fazer uma coisinha. Que coisinha é essa? Vou continuar a minha tarefa, né? E vai para as tarefas da casa onde você trabalha, da sua casa fraterna. Gente, esse filho será abençoado de tal forma que só quem faz é quem recebe, é que sabe. Isso eu não posso explicar para vocês, porque é inexplicável a alegria que a gente sente de estar ali junto com Jesus, porque Jesus está ali, meus irmãos.
Não adianta a gente ficar dentro de casa fazendo prece todos os dias, todas as horas, e não buscar Jesus. Porque Jesus não está através de umas palavras apenas. Jesus está dentro daquelas palavras, mas temos que ir atrás, nós temos que buscar. Entenderam? Então, isso é que é abrir a candeia, a porta da candeia, meus irmãos, a porta da luz para todos. Não importa se você seja espírita, kardecista, ou espírita de outras doutrinas, ou evangélico, todos somos médios, todos temos mediunidade. Como que você sai lá caindo lá na frente de todo mundo, incorporado? É uma mediunidade que você está aberta, em desequilíbrio. E que o bispo, o pastor, seja lá quem for da sua casa, ele está amparando, ajudando, auxiliando. É nesse sentido ali, ó. É a sua mediunidade. Isso nós estamos explicando aqui, meus irmãos. Não é para vocês, me desculpem, mas é para mostrar para vocês, assim, o que é mediunidade, o que a mediunidade faz com a gente, né? Ela entra em desequilíbrio total. Os espíritos, demônios, sei lá o que você quer chamar, porque naquela época Jesus também curava sobre isso, né? Não era endemoniado, era aquelas pessoas que incorporavam sem saber e caíam por ali incorporado. Né? Endemoniado era um nome que dava aos espíritos. Né? Ainda se dá até hoje, mas a gente vai estudando, entendendo a doutrina espírita, eles nos explicam que não é demônio. Ou é um anjo, ou são espíritos em evolução. Que até os demônios um dia terá que melhorar, terá que prestar contas a Deus e se mudar o seu jeito de ser, se transformar. Porque os espíritos inferiores são os espíritos não conhecedores de luz. Aqueles que vai conhecendo a luz, vai se esclarecendo, vai se transformando. E é isso que Deus quer, meus irmãos, que todos os seus filhos se esclareça e vá buscar entendimento e vá buscar ajuda para crescer, para evoluir, buscar o caminho de Jesus. Bom, meus irmãos, creio que eu tentei explicar de uma forma, não sei se consegui, mas espero ter conseguido, porque nós estamos aqui para ajudar. E se alguém gostar, quiser fazer comentários, se não gostar também, por favor, comente, ajude-me, né? Vamos trabalhar esse canal, me ajuda. Eu estou chamando vocês para que vocês possam assistir, entender. Muito obrigada a vocês, um beijo muito grande no coração, viu? E que em outras vezes você possa também continuar me seguindo, tá? Deus os abençoe, você, sua família. Fiquem todos na paz de Deus.